Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Alberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula, nivelamento, e vamos trabalhar as fontes históricas, algumas fontes históricas, nós termos uma noção, inclusive, de fontes históricas do Egito Antigo. Embarca nessa aventura, vamos juntos, eu vou mostrar para vocês os objetivos desta aula. Conhecer as principais fontes históricas do Egito Antigo, a partir de descobertas arqueológicas. Então, isso é uma foto dos arqueólogos abrindo o famoso sarcófago do faraó Tutankhamon. É uma foto de 1922 e é o famoso arqueólogo Howard Carter. E assim, é bem bacana, né? Que tem umas lendas, né? Que quando eles abriram a tumba, né? Do faraó Tutankhamon, do jovem faraó, diz que veio uma maldição e mataram todo mundo e tal. Coisas meio conspiratórias. Bom, não é verdade não, mas ficou bacana aí na história essas brincadeiras, a história da maldição. Também está relacionado com as chamadas bactérias e tal que tinha lá dentro, né? Alguns especialistas até tentaram justificar por que alguns até morreram, mas assim, foi ao longo do tempo. Pelo menos está bem desmistificada essa história da maldição aí. Seja como for, pelo menos eles simularam, não é que era o momento, né? Mas eles simularam o momento, como seria o momento que o arqueólogo Howard teria aberto, né, o sarcófago do faraó Tutankhamon. E aí, você sabe o que é uma descoberta arqueológica? Será que atualmente ainda se fazem descobertas arqueológicas sobre o passado do Egito Antigo? Descobertas arqueológicas, como o próprio nome diz, são os achados que ocorrem nos trabalhos dos arqueólogos. O Egito, na atualidade, fortaleceu o turismo arqueológico do seu passado. Ainda existem várias pesquisas em andamento conduzidas por arqueólogos de diferentes nacionalidades. Hoje, na história do Egito, atualmente o Egito, né? Ele tem um dos principais nomes egiptólogos chamado Zahi Hawass. Ele é o principal egiptólogo responsável aí por vários projetos e que cuida, né, da curadoria dos objetos, do acervo encontrado. Hoje o Egito, inclusive, tem um cuidado, né, para estar fazendo suas descobertas, colocam em lives, né, botam na internet. O turismo é muito bacana, o governo entendeu que o turismo no Egito é uma fonte de renda importantíssima na atualidade, mas tem algumas curiosidades aí. Isso hoje, né, na atualidade. Antigamente não é bem assim não. Até pouco tempo atrás, 100 anos atrás, chegava um governante lá, ganhava de presente do califa uma múmia, leva para tua cidade, leva para o teu país, né? Foi assim que Dom Pedro II, em 1871, trouxe 2 múmias para o Brasil de presente do califa lá da época. Pensa! Né? Então tinha tanta coisa, né, que os califas, os governantes egípcios, eles não tinham também uma noção de turismo, não existia ainda, né, esse turismo. Então sempre quando tinha um governante, sem falar também de algumas expedições militares, como Napoleão Bonaparte, né, isso quase 200 anos atrás, que também levaram muita coisa. Um obelisco gigantesco, gente, mais de 20 metros de altura, todo ele escrito a ouro, né, com placas de ouro, no centro da cidade de Paris, capital da França. Imagine, como que isso foi parar lá? Então assim, você vai encontrar o busto Nefertiti, que foi parar no Museu da Alemanha. Você vai encontrar a múmia Tutmeia, que está, né, no Museu Egípcio aqui na capital de Curitiba, né, na capital do Paraná, né, em Curitiba. Então você encontra hoje vários objetos que agora o Egito entendeu que não é bem assim, que tem que estar cuidando. Mais uma curiosidade, já ouviram falar no pó da múmia? Sim, eles faziam isso, gente. Isso há 500, 1000 anos atrás. Quando vinham pessoas lá, ouviam falar que tinha essas múmias, eles não sabiam para que servia ainda, porque até então não tinham descoberto a famosa pedra de Roseta, que foi a responsável por decifrar toda a escrita do Egito Antigo, né, o hieróglifo. Por conta disso, ninguém sabia por que existiam aquelas múmias, e achavam que se pegasse um pedacinho do dedo ali, Deus o livre, e fizesse uma raladinha ali e botasse no chá, ou creme, as mulheres passavam creme no rosto de múmia para conseguir o rejuvenescimento, o chazinho da imortalidade. Deveria dar uma baita numa dor de barriga, Deus me livre. E digo mais, isso aí não é há pouco tempo atrás, não é há 1000 anos atrás também não. Há relatos, colegas meus, que ainda, dependendo do lugar que você anda ali na capital do Cairo, você encontra um senhorzinho ali, né, um pozinho ali meio estranho, pó de múmia, me dá vintão. Diz que ainda rola.
Dizem as más línguas. Mas, aliás, olha só, depois a gente fala que é só jeitinho brasileiro, né? Acho que não é, não. Aliás, dizem que alguns nem é de múmia, é de animais que eles ralam lá e falam que é de múmia, só para enganar os turistas também. Dizem. Então, vai saber. Olha lá, agora chegou, né? A famosa. Então, quem conseguiu decifrar para que serviam as múmias? Por que tinham aquelas pirâmides? Quem era o faraó Tutancâmon? Quem era o ciclano? Quem era o Beltrano? Essa é a pedra que decifrou tudo, certo? Então foi uma expedição militar. Aqui, inclusive, uma representação de como ela seria. Né? O Napoleão Bonaparte era fascinado pela história do Egito Antigo, ele adorava, né? Não por acaso que ele mandou. Imagina o trabalho, 200 anos atrás, os caras levando um obelisco de 20 metros até para ser colocado ali no centro de Paris, né? Que loucura. E ele realmente era fascinante. E ele mandou uma expedição militar que fizessem novas descobertas. E o grande sonho, né, de encontrar ouro, né? Ouro também, né? Porque tinham várias máscaras funerárias, né? Aquela do Tutancâmon mesmo, a máscara funerária, essa não conseguiram roubar ainda, né? Nem derreter ela. Mas, imagina, ela tem mais de 20 quilos, né? Totalmente de ouro, gente, ouro maciço, um troço impressionante. Tá? Não é uma casquinha de ouro, não, ouro maciço na cara da múmia do menino de 18 anos, né? Bom, voltando aqui. E daí... quando encontraram a pedra, falaram, mais um achado, olha que bacana. Aí foram escavando a pedra e foram vendo que ela tinha uma segunda língua. Olha que interessante, uma segunda língua, né? Era uma espécie de egípcio demótico. Mas até aqui tá difícil, né, para ver a tradução. Quando terminar de escavar, na parte de baixo dela, como vocês podem ver aqui, ela estava escrita em grego, gente. Aí o comandante da expedição, chamado Champollion, olhou aquilo e falou, entrei para a história, o cara que vai traduzir o hieróglifo. Porque ele sabia grego, era um cara muito inteligente, pegou e traduziu. Por isso que agora vocês aí pesquisam na internet, tem nos livros de história também, né? Como escrever meu nome, né, em Egito antigo e tal, assim, dá para fazer. Não é bem como os egípcios faziam, né? Tem especialistas na escrita egípcia, inclusive em vários momentos, né, várias mudanças. Pensa a nossa língua. É a mesma aí de 20 anos atrás? É as mesmas correções ortográficas? Imagine há 100 anos atrás a língua portuguesa, como é que era? E há 500 anos atrás? É da mesma maneira como escrevemos hoje? Não, né? Bem diferente, né? Curitiba com Y, né? Então imagine uma língua de 4.000 anos antes de Cristo, ou melhor, há 6.000 anos atrás. Como que teriam mudanças, né, na forma de escrever? Milhares, gente. Fechou? Tropas do exército, o Roberto comentou, e o Champollion entrou para a história. Ele decifrou o hieróglifo. Olha que bacana essa foto. E adivinha onde ela está, né? Museu Britânico da Inglaterra. Explique como a Pedra de Roseta... é o lugar da cidade, a região onde ela foi encontrada. Por isso que é o nome Pedra de Roseta. Possibilitou a tradução da escrita no Egito Antigo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltei, bora lá. A peça arqueológica Pedra de Roseta tem 3 línguas: hieróglifo egípcio, o demótico e, por último, a que possibilitou a tradução, o grego antigo. Champollion, pô, chefão ali da expedição, não é o Napoleão, hein? Napoleão é o grande general, né? E o Champollion era o capitão. Mas ele tava lá junto, e ele é eu que vou entrar para a história. Daí ele decifrou a escrita e acabou o Champollion entrando para a história como o responsável por traduzir o hieróglifo. Aí começaram, né, a descobrir como é que eram aquelas pirâmides, por que construíram as famosas pirâmides, quem eram, né, os donos daquelas pirâmides, né, o Kefren, o Miquerinos, o Queops, né? Aí o véu caiu assim, um universo gigantesco do Egito Antigo foi possível graças a essa descoberta. Gente, o ano da descoberta, 1799, quando descobriram. Até então, 1822, gastou um tempinho ainda para fazer a tradução, hein? Mas antes disso, não se sabia nada. Por isso, aqueles chazinhos lá de pó de múmia sai fora. Ei, vamos falar um pouquinho do papiro. Já ouviram falar no papiro? É uma planta que tem lá no Egito. Mas professor, eu tenho lá perto da minha casa, lá, ó, no bairro onde eu moro, o pessoal falou que aquelas plantas lá é meio parecidas, aí parece um papiro também, hein? Então, galera, eu confesso que eu também tenho essa curiosidade. Aqui no Paraná já encontrei mesmo uma planta semelhante, né? Ela tem um caule e em cima é mais uma espécie de um abajur, né? Mais florida, né? O papiro egípcio, né? Africano, ela é mais seco em cima, ele não tem tanto aquela florida. Mas é a minha curiosidade, pode ser uma outra espécie? Pode ser nativo daqui? Pode ter sido trazido, né, de fora? Sabe, é uma curiosidade aí que eu trago para vocês. Seja como for, o Museu Egípcio, inclusive em Curitiba, utiliza não esse papiro aqui, a planta que, essa que eu estou dizendo, que tem qualquer terreno baldio, é uma praga. Vários. Se for o verdadeiro papiro, né, não é, nossa, nada espetacular. Mas era espetacular como os egípcios faziam aquilo. Pegavam a planta, cortavam o caule com um filete bem fininho, faziam uma espécie de tiras desse caule, depois colocava paralelamente a um lado do outro, depois cruzavam, certo? E botavam no sol para secar. Esse é o papiro. Sobre ele que será escrito o hieróglifo, registros, documentos religiosos, inclusive, tudo que os egípcios precisavam registrar na época. Secavam ao sol, pronto. Era uma espécie de uma folha que eles tinham, o hieróglifo. O papiro é considerado uma fonte histórica do Egito Antigo e conta sobre o cotidiano, a religiosidade, as crenças, rituais funerários, a política e as conquistas militares. Aqui é o papiro de Nani. Gente, esse documento aqui eu acho fantástico. Ele representa o Tribunal de Anubis, 1300 a.C., e aqui eles acreditavam que o morto, né, que está sendo aqui, está esperando, inclusive a esposa, né, que veio acompanhá-lo, ele está esperando que a balança da justiça pese o seu coração de um lado, com a pena do outro lado, e o deus Anubis dizendo se ele vai poder viver no mundo dos mortos ou não, ou se será devorado pela deusa Ramemet, cabeça de crocodilo, peito de onça, traseiro de hipopótamo. E lá em cima os deuses, né, só acompanhando. Opa! E aí? Atualmente utilizamos o caderno para registrar nossos estudos escolares, com a folha de papel. E no Egito, como eram os registros? Explique essa aí, daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltamos. Os egípcios utilizavam o papiro, uma planta para fazer a folha do pergaminho, né? Veja que está bem entre aspas, aí, cuidado com essa folha. Pergaminho. Cortavam seu caule em filetes, estendia lado a lado no horizontal e vertical, depois deixava para secar no sol. Tá pronto, tá feito ali a base, né, do pergaminho. E tinham também as palhetas, é uma outra fonte histórica bem interessante que me chamou bastante atenção da história do Egito Antigo. Então, palhetas ou paletas, como eram chamadas, né, são achados arqueológicos, serviam para as mulheres fazer as famosas maquiagens egípcias, como também era utilizado, né, para rituais religiosos, funerários, cerimônias. Então era uma placa, né, normalmente de pedra, como vocês podem ver aqui, ou de um outro material, e no meio onde eles faziam a pigmentação, a mistura da tinta para os olhos, né, famosa maquiagem egípcia, né, que a gente chama, certo? Como também ela é rica em detalhes, ela mostra alguns deuses, algumas religiosidades e outros temas representando inclusive guerras, como vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui da paleta cerimonial de caçadores. Agora explique aí, o que eram as palhetas utilizadas no Egito Antigo? Não vale dizer que é de guitarra não, tem nada a ver. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos, bora lá. Então as palhetas são formas que os arqueólogos denominam os achados arqueológicos, que eram usados para moer pigmentos de malaquita, utilizados para a pintura dos olhos, mas também para rituais, utilizados em rituais de funções funerárias e cerimoniais. Galera, retomada aí nossa aula de hoje. Estudamos as descobertas arqueológicas, demos um destaque para a Pedra de Roseta, que realmente ela é um maior achado arqueológico do Egito Antigo. Ela que possibilitou. Mas não são a múmia do Tutancâmon, não é a máscara de ouro, não são as pirâmides. Poxa, tudo é fantástico, né, galera?
Mas sem a Pedra de Roseta, nem saberíamos quem foi Tutancâmon, nem o nome dele, não saberíamos nada sobre o Egito Antigo. Graças à Pedra de Roseta, foi possível a leitura das escritas das pirâmides, tumbas, sarcófagos e pergaminhos. Fechou? Referências? Galerinha do sexto ano. Aquele abração do seu Roberto. Foco nos estudos aí. Até breve. Valeu!